Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Deus. Sejam bem-vindos. Hoje é 23 de dezembro de 2021. Chegamos ao final. Estamos aí há 8 dias do final do ano 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com Deus nessa madrugada. Eu quero convidar aqui o meu querido pastor Robson. Pastorzão, bom dia, pastor. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Quero convidá-lo, pastor Robson, a, nesse momento, fazer uma oração de consagração, de abertura do nosso tema, da nossa madrugada de hoje. Pode ser, pastor? Sim, Fica à vontade, homem de Deus. Seja bem-vindo. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma madrugada que estamos aqui. Te agradecemos, ó Pai, porque tem cuidado de nós até aqui. Mais um ano chegando ao seu final. Nós te agradecemos porque uma boa parte dele nós tivemos aqui juntos nesta live a cada madrugada, clamando ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo. E nós continuamos, ó Pai, clamando ao Senhor que se compadeça de nós, que nos encha com o poder do Teu Espírito Santo, que este Espírito Santo presente em nossa vida transforme o nosso coração, nos esvazie de nós mesmos e nos encha com o amor de Deus, com o poder do alto, para que possamos revelar ao mundo esse Cristo maravilhoso a quem aceitamos, a quem servimos, com quem andamos, a fim de que o mundo seja impactado por este amor grandioso que foi revelado na cruz do Calvário há muito tempo atrás e que se revela a cada dia no cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós te agradecemos pelas muitas vitórias já alcançadas, pelas orações respondidas, pelo aprendizado que temos tido aqui neste encontro, e oramos para que o Senhor continue nos instruindo, continue nos guiando, que seja com cada um dos teus filhinhos que aqui nos encontramos, com cada família que aqui é representada, seja com cada amigo pelo qual intercedemos, que o teu Santo e bom Espírito continue conduzindo a nossa vida, e que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor abra os seus ouvidos para ouvir o clamor dos teus filhos. O Senhor dispense o seu Espírito Santo para nos encher, e o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida a cada dia, e que muito em breve tenhamos esse encontro presencial com o Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Guia os teus filhos, abençoa-nos nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Robson. Deus continue te abençoando. Queridos, a partir desse momento estaremos fechando os áudios. Amém. Apenas alguns amigos estarão conosco falando. Quando você for citado aqui, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus, cantando esse hino aqui que fala muito. Esse hino é muito bonito. Eu tenho certeza que você vai gostar desse hino. Para o Senhor nesse momento. Chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de
oração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Esse hino é muito bonito. Não tem amigo melhor do que Jesus, viu? Sempre, sempre vai estar conosco nos momentos bons, nos momentos difíceis. Não há tempo ruim. Ele nunca está ocupado para que não possa ouvir o seu clamor, o seu socorro. Bom, queridos, nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Eu olhei aqui, não vejo nenhum deles que nós chamamos, né? Convidamos, mas vamos lá. Deixa eu ver se aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos fazer as nossas orações, o nosso clamor a partir desse momento. Muito bem, voltamos, saímos agora da sala, estamos aqui juntos outra vez. Eu tive a alegria de estar com Heron, lá em Barra do Pujuca, e com a Maria Santos, lá no bairro de Pernambués, em Salvador. Deus traga resposta, Maria, à sua oração, viu? Deus abençoe você ricamente. Ao Heron também, Deus traga resposta à sua petição. Bom dia, meu pastor Orebson, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco também. Muito bom dia, queridos. Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos, vamos entrar no tema dessa madrugada. Eu vi aqui o pastor Robson, ele está aqui ainda. Vamos hoje, queridos, falar de um tema. Ontem foi muito bom, irmãos, que coisa linda, viu? Recebi muitas mensagens ontem. Obrigado pelo carinho dos meus irmãos, né? Deus seja louvado. E hoje vamos falar sobre, dando sequência a esse tema, orando em espírito pelas promessas de Deus. Esse é um tema um pouco longo hoje, mas nós vamos, pela graça de Deus, concluí-lo no tempo previsto. Orando em espírito, pastor Robson, pastor Edson, pelas promessas de Deus. E são muitas promessas, né? Deus tem dado a nós muitas promessas, irmãos, que estão lá registradas na palavra de Deus, né? Que vem ao encontro de todas as nossas necessidades. Tanto no Velho como no Novo Testamento, tem excepcionais exemplos do povo de Deus clamando pelas promessas em sua palavra ao enfrentar as dificuldades. Recentemente, eu passei por um momento que a pessoa estava aflita e desesperada, e eu falei assim: Senhor, onde é que está a promessa do discipulado em minha vida, Senhor? Por que a gente ora e nada acontece?
E naquele momento eu cobrei de Deus a promessa que ele fez para nós, né? De que derramaria sobre nós o seu Espírito. E eu fiquei ali imaginando, Senhor, eu preciso desse poder na minha vida. E nós precisamos, irmãos, cobrar essas promessas de Deus, mas orando em espírito por essas promessas não é cobrar com arrogância, né? O pastor David Smith, ele conta uma história dele, um dos meus primeiros, ele falando contatos com os ensinamentos da Bíblia, a respeito da oração foi no ABC, né? O ABC da oração na Bíblia, um livro de Glenn Cohn. Ele diz que aprendeu o conceito de clamar pelas promessas de Deus em oração, enquanto era um jovem cristão. E isso provou ser uma grande bênção ao longo da vida dele e ministério. E a forma da oração é simples. Que fórmula é essa, pastor Robson? Como é a fórmula dessa oração? O senhor sempre fala aqui que a vida cristã é simples, mas não é fácil, né? E qual é essa fórmula, pastor Robson? Compartilhe conosco aí dos seus conhecimentos. O pastor Dennis Smith coloca aí que, de fato, é simples, né? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O próprio Cristo nos ensinou qual é a chave aí, né? A fórmula. É bem simples, né? O difícil é a prática, mas é simples o processo. O segundo ponto primeiro é pedir, depois é crer. Né? E Jesus, mais uma vez, diz, por isso eu vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, receberão, né? E será assim convosco. Então, e uma outra coisa é o agradecimento, né? Antes de ter a resposta, já agradecer, né? Aí cita João 11, 41 a 43, quando Jesus Cristo, ali na ressurreição de Lázaro, né, pediu que tirassem a pedra foi tirada, e ele ora já agradecendo ao Pai. Né? Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu. E, aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E ele fala isso, ele diz, eu falei por causa da multidão, para que eles creiam, não é, que tu me enviaste. E tendo dito isso, então ele clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, e Lázaro saiu. Então nós vemos aí que Jesus agradeceu, não é, a Deus por ouvir a oração antes de ter evidência de que ela realmente fosse ouvida. Então, ele expressa gratidão na certeza. Por quê? Porque as promessas de Deus são certas. Nós podemos confiar que Deus vai fazer exatamente aquilo que ele diz, porque Deus não é o homem, né? Deus não é o homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e porventura, tendo ele prometido, não o fará, não é? Diz Números 23, 19. E ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. E em Jeremias 32, 17, não é? Eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido. Então, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Né? Então, orando ao Senhor, Jeremias diz, Senhor, se o Senhor fez tudo isso, né? O que é que existe aqui que o Senhor não possa fazer? Então, até lembrando aqui a nossa recomendação dos momentos a sós, né? Que nunca devemos dizer, Senhor, que tu possas, né? A gente, às vezes, desenvolve esse hábito, né? Que Deus possa, que Deus possa. Não, aqui Jeremias é muito claro, não existe nada demasiadamente maravilhoso que Deus não possa. Então, Deus pode todas as coisas. Por isso que devemos tirar do nosso vocabulário de oração a palavra possa, que Deus possa, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo, tá certo? E assim como o carvalho repousa em sua semente, está o cumprimento da promessa de Deus na própria promessa, quando clamada com fé a respeito das promessas da palavra de Deus. É interessante essa ilustração aqui do carvalho, né? Você pega a semente do carvalho, você não sabe, você não imagina, mas ali está uma árvore enorme, né? Numa semente, em potencial está ali. Assim também na promessa de Deus está o cumprimento, está embutida a sua palavra, está envolvida, está comprometida a palavra do Senhor. E a irmã White, ela diz o seguinte, em cada ordem,
e em cada promessa da palavra de Deus está o poder, a própria vida de Deus, através da qual a ordem será cumprida e a promessa realizada. Então, Deus está comprometido com a sua palavra, não é? Então, se Deus prometeu, nós podemos sim, como disse Mário, né? Como você disse, Mário, cobrar, não é cobrar, é suplicar. E o Senhor espera que assim façamos, que confiemos na sua promessa e que cobremos de Deus, né, aquilo que ele prometeu. E ele tem prazer em realizar. O Senhor tem prazer em cumprir as suas promessas. O poder de Deus e a própria vida de Deus estão contidos nessa Pastor Robson, como o senhor estava promessa, falando diz a aí, irmã White. Então, nós precisamos clamar, não é? o senhor falou agora aí, eu estava aqui pensando, quando Deus ele faz a promessa é porque ele tem vontade de cumprir. Ele não faz promessa evasiva, solta, Exato. não é? Ele faz promessa porque ele tem desejo de nos atender. É como se Deus estivesse, eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas é como se Deus estivesse nos provocando a pedir, não é? Por exemplo, um político ele faz uma promessa. Nós estamos cansados de promessa de políticos, mas ainda assim a gente acredita que ele pode fazer isso. E por que com Deus, querido, é diferente? Quando Deus ele promete, é porque ele tem vontade mesmo de nos atender. Ele espera que a gente peça, e peça com fé, confiando, não é? Insistir, porque a promessa de Deus, ele não muda, irmãos. Deus não muda a sua promessa. É como o senhor falou no início da fala, pastor Robson, o problema não está em Deus, está em nós, que nem sempre confiamos nas promessas de Deus, e o nosso pedir, né? É como a irmã fala aqui sempre, a irmã Mário, até para pedir eu sou pobre. Eu preciso aprender a confiar nas promessas que Deus pode responder. Ele pode, irmãos. Ele fez essa promessa, não foi para nos iludir. Ele quer realmente que essas promessas se cumpram na vida de cada um de nós. Não é assim, pastor? É verdade. É um negócio que às vezes a gente não crê suficiente também, né, Mário? A gente fica pedindo sem fé, né? Sem confiança. E aí Tiago disse que se a gente pedir sem fé, não vai receber nada. Então, precisamos pedir e confiar. E ele diz aqui que nada pode ficar no caminho do cumprimento das promessas de Deus quando nós clamamos por elas com fé em oração contínua. Então, aqui estão algumas condições, né? Nós precisamos clamar com fé e em oração contínua, ou seja, continuar orando. E aí nós temos o texto dessa experiência de Josafá, segundo o livro das Crônicas, que eu gosto muito desse texto, tenho pregado sobre ele. Essa experiência de Josafá, quando ele estava experimentando aí uma batalha aí contra um exército bem grande, né? E ele já havia se preparado, preparou o seu exército, né? Mas a primeira reação de Josafá, quando saiu para a batalha, não foi cuidar dos preparativos para a guerra, mas sim buscar a Deus no exército, nos seus preparativos. Primeiro, ele confiou em Deus, né? Então, ele diz aqui que quando nós nos deparamos com problemas em nossa vida, a nossa reação deveria ser semelhante à reação de Josafá, né? Mesmo que tenhamos condição de prover aquela necessidade de enfrentar, mas devemos primeiro buscar a Deus, certo? Significa o que nós não vamos fazer. Mas ele diz que o perigo é que nós temos a tendência de imediatamente lançar mão de nossos recursos humanos de resolver o problema, em vez de se voltar em primeiro lugar, para Deus. Então, a reação de Josafá, ela é um bom exemplo para nós seguirmos. Aí nós temos o texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versos 6 a 13. Né? Então, o texto diz assim: Senhor Josafá, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas
sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás teu julgamento bem contra nós? E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, louvado seja Deus. Olha que coisa bonita essa oração, não é? E o pastor Dennis Smith, ele diz que essa oração revela 5 passos para uma oração vitoriosa. Nós precisamos aprender com a oração de Josafá, né? Uma oração poderosa, e 5 passos estão aí. Qual o primeiro passo nessa oração vitoriosa? Primeiro passo, o rei começou louvando os atributos de Deus, especialmente aqueles que estavam relacionados com o problema que surgiu ali, que eles estavam enfrentando. Se deparar com o ataque no Nínive, né? Assim como Josafá, né? É bom relembrar que Deus tem o poder sobre todos os reinos, né? Sobre todas as nações, sobre tudo. Poder e força estão nas mãos de Deus e ninguém pode resistir ao Senhor. Então é bom a gente relembrar isso quando estivermos enfrentando problemas semelhantes. Ok? Então, a primeira coisa é exaltar os atributos de Deus. Eu me lembro muito, Mário, que tem em alguns paralamas, né? Em alguns paralamas de caminhão, uma frase que diz assim: não diga ao seu Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Lembra dessa frase que é muito comum em alguns caminhões, né? Eles colocam lá na lameira, né? Não diga ao seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. É o que Josafá faz aqui, né? Exalta os atributos de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a oração traz aqui: o rei recordou as vitórias passadas, semelhante à vitória que eles precisavam naquele momento. Então, nós temos a memória curta. Às vezes a gente enfrenta um problema, Mário, e esquece das vitórias que Deus já nos deu no passado. Esquecemos os livramentos do Senhor no passado. Então, nós não devemos nos esquecer. Né? A irmã White, ela chama a atenção disso. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos tem guiado até aqui. Então, vamos nos lembrar, recordar as provisões de Deus no passado e mostrar que nos mostram a sua fidelidade. E recordar essas vitórias nos vão fortalecer para as vitórias futuras. Então, esse é o segundo ponto, relembrar as vitórias que Deus já nos deu no passado. Terceiro ponto, ele declarou na oração a promessa que Deus fez ao seu povo no passado, uma promessa que estava relacionada com aquele problema ali. Então, você está enfrentando uma dificuldade, relembre promessas que Deus fez a respeito da dificuldade que você está enfrentando. Não é? Então, nós temos várias promessas na Bíblia a respeito de várias coisas. O Senhor promete estar conosco em todos os momentos. Então, vamos relembrar promessas que Deus fez e vamos, então, como você disse aí, que cobrar de Deus. Senhor, o Senhor prometeu lá que estaria comigo, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor estaria comigo na doença, o Senhor estaria comigo na angústia. Então, vamos relembrar, não é, as promessas que o Senhor fez em relação àquele problema que estamos enfrentando. Depois disso, depois desses 3 passos na oração,
Josafá, então, coloca diante do Senhor qual é o problema que ele está enfrentando, né? Ele diz o que é que ele está enfrentando, que é exatamente a ameaça desses povos, né? Lembrando que esses povos eram parentes de Israel, e por isso Deus não os permitiu atacar esses povos quando eles estavam vindo para a Terra Prometida, né? Deus não permitiu, porque eles eram parentes, ainda não tinha completado, né, o cálice daqueles povos, eles não foram incomodados pelo povo de Israel. E aí Josafá disse, Senhor, agora eles estão nos dando pago, né? Quer dizer, nós não mexemos com eles, agora estão vindo contra nós, e agora Josafá pedindo ao Senhor que intervenha. E agradecer já a Deus pela vitória, né? Embora não houvesse nenhuma evidência de que eles iriam vencer, mas ele estava se apegando à palavra, né? Josafá se apegou à promessa, se apegou à palavra de Deus, e já estava louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo cumprimento desta promessa. Então, irmãos, que coisa interessante, nós podemos colocar isso na nossa vida, né? Em nossas orações, né? A gente ter esses passos aí, né? Essa fórmula, né? Louvar a Deus pelos seus atributos, né? Agradecer a Deus porque Ele é o Deus poderoso, é o Deus criador, é o Deus mantenedor, é o Deus redentor. Agradecer a Deus, louvar também pelas vitórias passadas, né? Por aquilo que Deus já fez no passado. Nunca nos esqueçamos das vitórias que Deus já nos deu no passado. Vamos lembrar as promessas que Ele fez, né? Vamos relembrar as promessas e dizer, Senhor, o Senhor prometeu, está comigo agora, eu clamo nesse momento, Senhor, a Tua presença comigo, o cumprimento das Tuas promessas, né? E vamos apresentar, então, o problema ao Senhor e, uma vez feito isso, sejamos gratos, né? Que haja uma expressão de louvor e gratidão na certeza de que o Senhor resolverá o problema. Talvez Ele não resolva como você e eu queremos, mas, com certeza, quando nós colocamos nas mãos de Deus, o Senhor vai atender aquela oração, né? Da melhor forma, da maneira como for o melhor para nós. Nem sempre Deus vai responder do jeito que a gente quer, mas Ele sempre atenderá, né, as nossas petições e as nossas orações. Louvado. Pastor Robson, a sua internet oscilou um pouquinho agora, no final. Eu me lembro, Pastor Robson, com muita alegria de uma experiência que eu vivi quando eu me tornei cristão adventista no início da minha caminhada. Logo quando eu me batizei, alguns meses depois, eu passei por um momento complicado, né? Parece que quando você se torna um cristão, acontecem algumas coisas só para ver se você realmente confia, se você vai desistir, se você vai confiar. E eu passei um momento assim, no começo mesmo, assim que eu me batizei, eu estava recém-casado, morando de aluguel, e por conta da fidelidade minha no que diz respeito à observância do sábado, eu fiquei desempregado, né? Foi a única vez que eu fiquei desempregado quando eu me tornei adventista. Fiquei 4 meses parado. E eu me lembro, pastor Robson, que eu estava morando de aluguel, eu morava aqui na Bomba, e Cristiana saiu para fazer um serviço, acho que ela, eu não me lembro bem o que foi, ela saiu, trabalhava como atendente de odontologia, e eu fiquei em casa, eu falei assim, eu vou preparar alguma coisa para quando o Cris chegar, para a gente almoçar. Isso era 9h da manhã, não era 10 ainda. E eu abri, pastor Edson, o armário da despensa e tinha lá meio pacote de fubá de milho e um pouquinho de sal. Amigos, quando eu vi aquilo, abri a geladeira, só tinha água. Gente, bateu um desespero. Eu não entrei em pânico, mas deu aquela frieza no meu corpo.
E eu saí de onde eu estava e fui para o quarto e sentei na minha cama e comecei a chorar. Mas eu chorei, chorei, chorei. E quando eu recobrei assim as emoções, eu comecei a cobrar de Deus as promessas dele. E eu falei bem assim: Senhor, o que é que está acontecendo? O Senhor me prometeu que estaria comigo. E isso eu chorando, viu? Eu chorando e falei: Senhor, o Senhor me prometeu que estaria comigo. Olha a minha situação, Senhor. Eu acho que eu estava com o quê? Eu estava com 6 meses de batizado. Não tinha 1 ano, não. Tinha poucos meses de batizado. E eu comecei a cobrar de Deus suas promessas. O Senhor me prometeu que estaria comigo. O Senhor disse que me sustentaria. Eu comecei a cobrar, mas eu não cobrei com arrogância, não. Eu lembro que eu estava sentado na cama, com a cabeça baixa, assim, chorando, e eu não pensei, irmãos, eu falei. Eu estava falando como eu estou falando com vocês agora. Eu comecei, então, a cobrar de Deus essas promessas. E eu falei: Senhor, o que é que está acontecendo? O Senhor me prometeu assim, o Senhor disse isso. E eu falei para Deus: Senhor, eu estou me sentindo fraco. Eu estou querendo desanimar, Senhor. E eu não entrei na tua igreja para desanimar. Eu não quero sair. Então, Senhor, o que é que está acontecendo? Me ajude, eu preciso da tua ajuda agora, eu preciso do teu socorro. Eu não tenho nada em casa, Senhor. E eu chorando: Senhor, eu estou desempregado. Minha esposa saiu para trabalhar, Senhor, não tem nada aqui em casa. Não tem nem para fazer um almoço. Senhor, me dê uma resposta, Senhor. Eu preciso de uma resposta do Senhor agora. Eu não quero essa resposta amanhã. Senhor, me responde. Me dá uma resposta, Senhor. Eu não quero desistir, eu não vou desistir. Me ajude, Senhor. Me dê uma resposta agora, Senhor. Me fala comigo agora o que é que está acontecendo. Senhor, se eu quer que eu desista, eu não quero desistir. Então, Senhor, fala comigo agora, me dê uma resposta. Aí eu peguei a Bíblia e abri assim aleatoriamente. Pá. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, meus olhos embaçados, caiu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, não te assombres. Foi essa a resposta de Deus. E eu fui invadido, irmãos. O meu corpo foi invadido por uma sensação incrível, irmãos. Uma paz, pastor Edson, tomou conta do meu ser, da ponta dos pés ao couro da cabeça. Uma sensação incrível, gostosa. Eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu falei: Senhor, muito obrigado por essa resposta. Muito obrigado. Quando eu estava ali agradecendo, alguém bateu a minha porta. E aí, como é que você esconde as lágrimas? Eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, minha sogra estava na minha porta, irmãos, em pé. E ela perguntou assim: o que é que está acontecendo? Estava chorando? Eu digo: estava. Qual é o problema? Eu disse: depois a gente conversa, tio. Eu falei: a senhora de manhã, que mora dessa, está fazendo o que aqui? Ela fez: olha, eu estava indo no mercado e de repente me deu vontade de comprar essas coisas. E quando eu olhei, irmãos, ela estava com 2 sacolas cheias de compras, irmãos. Irmãos, quando eu via aquelas compras ali, irmãos, eu não aguentei. Eu saí correndo, entrei no quarto chorando, irmão. Eu comecei a gritar: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu caí de joelhos agradecendo a Deus, irmãos. Aquelas compras durou 15 dias, irmãos. Antes mesmo, pastor Robson, de eu clamar as promessas de Deus, Deus já estava com a resposta, irmãos. Antes que eu terminasse o meu clamor, Deus já estava com a resposta na minha porta. E eu passei 15 dias com aquelas compras. Sabe o que aconteceu mais? A minha vizinha, a dona da casa, uma mulher temente a Deus, uma mulher cristã, irmãos. Que mulher aquela, viu? A irmã Maria, ela era da igreja da Assembleia de Deus, ela já descansa, tanto ela como o seu esposo já descansam em Cristo. Ela gritou: irmão Mário, isso no outro dia. Irmão Mário, corre aqui, é telefone para o senhor. Aí eu saí correndo no outro dia. Atendi o o telefone, irmãos, era meu emprego, irmãos. O meu emprego. Antes que eu clamasse, antes que eu cobrasse as promessas do meu Deus, ele já tem a resposta para mim. Então você pode fazer isso, irmãos. Você pode cobrar as promessas de Deus no Espírito. Não se atreva a levantar a voz para Deus, dizer para Deus com arrogância. Não. Seja humilde, cobre as promessas de Deus com humildade, no Espírito do Senhor, que a resposta vem, irmãos.
É como o pastor Robson falou no início, nós é que não pedimos, nós é que não sabemos pedir, mas faça isso, irmão, experimente Ô, cobrar as Mário, promessas de Deus. Oi, Cris. Oi, pastor Robson. É, Oi, pastor. pastor Robson, eu. Deixa o pastor Robson primeiro. Pode falar, pastor. Depois a Cris deixa a falar. Assim. Cris ia falar. Então fale, Não, Cris. fala. Não, Obrigado, eu ia pastor. dizer, Mário, que eu tive uma experiência semelhante, né? O interessante, né, disso tudo, eu vim às Vai, lágrimas Cris. agora, porque às vezes a coisa acontece ao inverso. E essa semana passada, eu fui agraciada com uma cesta básica da igreja de Pavuna, onde a irmã Darcy frequenta, e a primeira pessoa... Os irmãos sabem que eu cuido dos meus 4 netos, meu marido ganha salário mínimo, eu não posso sair de casa para trabalhar, porque se eu for trabalhar, quando eu chegar em casa, não tem mais casa. 4 crianças sozinhas dentro de casa, o que vai acontecer? E eu fui agraciada com essa cesta básica, irmãos, eu fiquei tão agradecida, que eu olhei para aquilo e falei assim, eu vou levar um pouco dessas bênçãos para minha filha. Ela passa muita dificuldade, né? Ela está com o companheiro dela, é a mãe das crianças. E eu tirei com o coração, irmãos. Eu preparei da minha cesta, eu preparei uma boa cesta básica para ela. E levei. E ainda estava com um trocadinho na mão, que era pouquinho. Mas eu passei no mercado, ainda acrescentei mais alguma coisa naquela cesta e levei. E quando eu cheguei lá, minha filha realmente estava quase zerada de tudo. E eu entreguei aquela cesta, ela ficou muito feliz. Eu falei, olha, aqui tem um trocadinho, eu não vou dar na tua mão, não. Vamos pegar ali do sacolão os legumezinhos para você poder se alimentar, que ela está muito doentinha. E comprei. Irmãos, e vim para casa feliz. Isso tem 3 dias. 2 dias. Quando foi no dia 2 dias depois, irmão, a minha nora foi pegar as provas das minhas netas para mim, porque eu estava sentindo... Eu estou muito cansada, porque foi um ano muito difícil, de muita luta. E eu estou cansada fisicamente falando. E ela foi buscar a prova das crianças para mim. Quando ela chegou, ela falou assim, sogra, amanhã eu vou buscar a cesta das crianças da escola. Sabe? Foi de tão coração que eu dei a minha filha, que eu doei aquelas bênçãos que Deus mandou para mim. Eu doei com tanto coração que Deus, em vez de mandar uma cesta para mim, ontem Deus mandou 3 da escola, uma Amém, de cada amém. criança. Aí, automaticamente, já veio aquilo assim, o meu filho, esse final de ano, está passando assim, um final de ano apertado. Aí Deus já falou, pega uma e dá para ele. Pega Amém. outra e dá para fulana. Sabe, irmãos? Isso aí, ô Mário, que aconteceu com o irmão, já aconteceu comigo diversas vezes. E é gratificante. E É antes mesmo maravilhoso. que a gente abra os nossos lábios, o Senhor já está Deus providenciando é aquilo. incrível, né, Cris? Ele é Louvado incrível. seja Deus seja Deus. louvado. Amém. Antes Obrigada, de irmãos, pela clamar, queridos, Deus já oportunidade. vem com a resposta. Não tem nada que pedir desculpa, não, Cris. Fique em paz, fique tranquilo. Quem já viveu essa experiência sabe como isso é prazeroso. Irmãos, pode cobrar as promessas de Deus. Eu vou pedir ao pastor Robson, depois a irmã Darcy. Pastor, por favor, pastor Robson, o senhor disse que viveu uma experiência, conta aí para nós. Depois a irmã Darcy fala, irmã Darcy, só um instantinho. Mário, é muito importante que nós mantenhamos, né, em nossa mente esses livramentos, essas bênçãos, as respostas às Isso, orações, né, tudo que Deus isso. tem feito por nós. Não vamos esquecer, porque nós vamos enfrentar ainda muitas lutas, nós teremos dificuldades pela frente, nós temos muita coisa ainda pela frente para enfrentar. Então, essas respostas, essa maneira como Deus cuidou de nós é muito importante. A gente está sempre mantendo isso em nosso coração. Eu lembro, eu nunca esqueço disso, eu tinha uma mania, assim, quando a gente estava enfrentando dificuldades, né, de dizer assim, eu sempre dizia assim, o Senhor proverá. Eu lembrava sempre de um sermão que eu pregava sobre Abraão, né?
o sermão que eu pregava sobre Deus proverá, sempre lembrando a promessa de Deus, né? Quando Isaac perguntou, Senhor, pai, eu estou vendo isso aqui, mas onde está o cordeiro? E o Senhor proverá. E eu sempre gostava de dizer para minha esposa, né? O Senhor, Deus proverá, Deus proverá. E eu me lembro, Mário, que você falou aí e ficou desempregado. Eu fiquei desempregado, né? E eu ia casar em dezembro e fui mandado embora em outubro, né? Mas não desisti do casamento por causa da falta de emprego. O irmão Claudionor, ele disse assim, rapaz, você não tem coragem de trabalhar? Eu digo, tenho. Ele disse, então, não confia em Deus? Confio. Então, pronto, não desista não, case. E eu casei desempregado, né? E eu trabalhava, meu pai tinha uma caminhonetezinha, eu pegava frete. E eu me lembro que também teve uma noite, viu, Mário? Era um domingo à noite, nós chegamos da igreja e tal, e não tinha nada também, né? Tinha acabado a provisão, a feira, e não tinha dinheiro para fazer a feira, né? A feira lá no povoado era no domingo, na segunda tinha feira em Cansanção. E eu não tinha os recursos, né, para fazer a feira, não tinha nada, e eu disse, Deus proverá. E naquela noite, era já umas 10 horas, a gente estava deitado, e eu orei, né, me ajoelhei, não é? E clamei ao Senhor ali, disse a Deus, não tenho, a feira foi hoje, não fiz a feira porque não tinha dinheiro, amanhã de Cansanção, não tenho nada, não tenho frete, não tenho nada, não tenho... A despensa está vazia, né? E eu não tenho. Então, Senhor, tenha misericórdia e envia aí alguma coisa para mim. Irmãos, olha, eu digo a vocês, eu terminei de orar, eu estava ajoelhado ao pé da cama, eu levantei, quando eu entrei embaixo do mosquiteiro, bateram a minha porta, né? Isso era quase 11 horas da noite, irmãos. E alguém bateu a porta. Aí eu levantei, saí do mosquito, levantei, perguntei quem é. Aí eu estou fora, é Antônio. Antônio era um agricultor, um lavrador. E ele foi me contratar, irmãos, naquela noite, para levar uma carga de melancia na feira de Cansanção, não é? Então, eu levantei da oração, quando eu entrei no mosquiteiro, a resposta já estava a caminho, antes de eu começar a orar. Irmão Antônio, porque ele morava na roça, ele já tinha saído da casa dele para vir lá para casa, para me contratar, né, o frete para a segunda-feira. E graças a Deus, na segunda-feira, 5 horas da manhã, eu estava na roça daquele homem, carregando de melancia, levei para a feira, e lá eu recebi o dinheiro para botar o combustível no carro, para fazer a feira, né, ainda ter um trocadinho, e foi benção. Então, assim, é aquela história. Deus está atento, irmãos, às nossas necessidades. Nós precisamos confiar nele. Tem uma irmã aí com a mão levantada. Pronto, pastor Robson. Eu vou liberar aqui primeiro a irmã Daci, depois a Luciana, depois a irmã Edna. Tá bom? Vamos ser objetivo. Pastor, esse Deus que nós servimos é um Deus que cumpre suas promessas. Nós é que temos que pedir, irmãos. Peça com fé e o Senhor responderá sim. No Espírito Santo, você cobre as promessas de Deus com respeito, lógico. Você não vai tratar Deus com ousadia, mas seja um filho que clama ao seu Pai. E Deus tem promessas grandes para a nossa vida. Irmã Daci, por favor. Depois a irmã Luciana. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Então, irmão, há mais de 45 anos, eu estava morando em São Paulo, né? Eu tinha um filho, o meu filho mais velho tinha 5 anos, meu esposo ficou desempregado lá, longe dos meus pais, que era meu alicerce, e depois de Deus, né? E ele ficou desempregado, eu estava grávida da minha filha, que hoje tem 45 anos, e fiquei clamando ao Senhor como fazer, né? Eu tinha uns parentes próximos, mas eles não eram cristãos, e nós não queríamos ser um peso aquelas pessoas, né? A nossa família ali. Então, o que acontece? A nossa família principal era a igreja. E eu estava clamando no sábado de manhã, eu vi que as coisas já tinham
acabado, apenas tinha alguns biscoitinhos na lata para o meu filho, e fiquei clamando ao Senhor, porque em São Paulo, longe de toda a minha família, e a única família que tínhamos é a família da igreja mesmo. Então, quando foi à tarde, nos bateu à porta algumas pessoas que eram líderes dos desbravadores, com os desbravadores, e ali trouxeram uma cesta básica, irmão, que foi uma senhora cesta básica. Eu agradeci tanto a Deus por aquela providência que o Senhor nos deu. E algumas semanas mais tarde, não sei se foi uma ou duas, eu tinha tido um sonho antes, de que eu via o meu esposo trabalhando em uma empresa na qual ele usava um jaleco branco. E uma semana ou duas mais tarde, não sei o prever, ele recebeu um telegrama aqui do Rio de Janeiro e para trabalhar em um laboratório. Então, e eu estava grávida da minha filha, faltava 2 meses para ganhar ela, longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, e para a honra e glória de Deus, Deus mostrou, né, esse emprego para o meu marido, e justamente aquele sonho que Deus me mostrou, ele trabalhando com jaleco branco, e foi nesse laboratório que foi concretizado esse sonho, e eu agradeço a Deus pela providência que Ele nos dá a cada um de nós, irmão. Amém. Deus seja louvado, viu? Deus seja louvado. Sua experiência de vida, queridos, que todos nós temos. E uma coisa, queridos, que o pastor Robson enfatizou, e eu vou lembrá-lo novamente: não esqueça das promessas de Deus, das bênçãos, das promessas realizadas em sua vida. Seja grato, nunca esqueça, irmãos, nunca. Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Não seja ingrato. Uma coisa que Deus fica muito triste, pastor Robson, é a ingratidão. Então, não esqueça nunca do que Deus tem feito na sua vida. Luciana, por gentileza. Obrigado, irmã Daci. Deus te abençoe, viu? Amados, experiência, temos a rodo das bênçãos e das misericórdias de Deus, das suas providências. Em 32 anos de adventista, ai meu Deus, se eu for contar tudo aqui, não dá em um ano, todos os dias. Um dia eu estava aqui em casa com meus meninos todos pequenos na época, e tinha faltado também alimento, já não tinha mais. Meu esposo, ele ficou desempregado assim que eu fiquei grávida do último menino. Assim que eu fiquei grávida do terceiro, ele ficou desempregado. E nesse dia, como meus partos todos eram cesariana, então eram bem mais complicados assim, para eu sair, para eu andar, para fazer alguma coisa. E nesse dia eu estava com ele aqui no colo, ele tinha mais ou menos quase 2 anos, e eu com ele no colo aqui, pensando o que é que eu ia fazer para eles comerem, porque eu já tinha feito o que tinha, que uma irmã me disse uma coisa: numa casa que tem farinha e sal, ainda tem comida. Ela sempre me disse isso. E eu tinha feito à noite, para eles comerem, eu botei farinha na panela, com um pouquinho de margarina, fiz aquela farofinha e dei para eles comerem, os dois maiores. Amanhã de manhã Deus proverá, eu falando comigo. E aí, quando foi no outro dia de manhã, eu acordei, fiz meu culto junto com eles, normalmente. Quando acabamos, irmãos, o culto, a irmã Ana Cristina bateu aqui na porta, esposa de Neivaldo. Aí eu abri a porta, quando eu abri, ela estava, irmãos, com a cesta, foi um saco completo. Olha, para você entender, além de ter a comida, ainda tinha tempero, verdura, que às vezes as pessoas não fazem isso, né? Não esquecem que isso faz parte da cesta. Tinha verdura, ainda tinha pasta de dente, sabonete e shampoo. Completa, né? Deus é fiel. Completa, Deus mandou completo. Aí ela entrou aqui, eu assim olhando para ela, aí Nadson fez assim: amanhã, Deus respondeu o culto na sua oração, ó para aí. Olha como Deus respondeu.
Isso foi lindo, irmãos. É Isso lindo foi lindo mesmo, para a fé dos meus filhos, né? com Isso certeza. foi lindo para eu ver como é bom a gente andar em fidelidade com Deus. E não é para ser A gente erra, esquecido, né? né? E não é para Cair, a esquecer. gente cai, mas Deus, ele é E não podemos tremendo no seu esquecer nunca, cuidado. né, Luciano? Nós temos que estar sempre lembrando. E essa Isso, experiência que nós estamos ouvindo aqui, com certeza vai nos motivar a continuar confiando nessa promessa. Se apegue a ela de todos os jeitos. Não se preocupe, irmãos. Deus, ele age. As promessas estão aí para que você e eu possamos buscá-la. É como diz nossos irmãos evangélicos, né? Tome posse. Vá ela é sua. Você só precisa é ir. verdade. E Deus está disposto. Oh, Luciana, muito obrigado pela sua experiência, viu? Deus continue te abençoando. Vamos ouvir aqui a irmã Edna. Edna, fala também sua história, irmã Edna. Obrigado, viu, Lu? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, irmã, continue. Pode falar. Irmão, eu observando aqui, já está com umas 3 semanas que eu vim observando que o Senhor vem o tempo todo conversando comigo, porque para todo lado que eu vou, eu só ouço falar de oração. Eu vou para a igreja, é oração. Eu vou para meditação, é oração. Eu vou para a Bíblia, é oração. Vai para a E fila eu do sempre... mercado, oração, né? Na fila do Oração. banco, Hoje, oração. oração. E hoje o Senhor está conversando. Ontem à noite eu fui para a igreja, o Senhor conversou nitidamente comigo através de uma pregação. Foi bem curtinha a pregação do irmão, mas conversou comigo. Hoje eu estou aqui conversando, e o Senhor está conversando comigo. Por isso que me impulsionou a contar aqui a minha experiência. Há uns meses atrás, meu esposo, eu até coloquei o nome dele aqui na oração, ele foi cirurgiado da coluna. Eu vim do Nordeste para cá, e ele já estava doente, né? Ele estava em São Paulo, e ele veio para cá, eu digo, meu Deus do céu, o Luiz Carlos agora está doente, e agora como é que vai ser? A gente vai morar de aluguel. Porque antes ele não estava doente, né? A gente já tinha alugado a casa, tudo. Aí eu já conheci momentos da sós, e aí o Senhor conversou comigo. Disse, não te preocupa que eu vou cuidar de tudo. Aí eu disse assim, tá bom, Senhor, eu vou confiar. Aí eu fui no Maranhão, peguei meus meninos, voltei para cá. Aí, irmão, por incrível que pareça, o Luiz Carlos passou 3 meses sem trabalhar, parado dentro de casa, ele fez cirurgia da coluna. Irmão, Deus nos abençoou de uma forma tão grandiosa. Olha, eu não pude trazer nada do Maranhão para cá, nada. Mas o Senhor nos deu tudo, Amém. sabe? Por 3 meses, eu ganhei tanta cesta básica, que feijão, eu ainda nem comprei feijão aqui em casa. Oi, irmão, compartilhe comigo, eu estou precisando de uns quilos de feijão, irmão. Pois é. Então, tem sido uma bênção. E ontem, por que você está conversando comigo? Eu estou falando isso, porque ontem eu questionei o Senhor, por causa de uma bênção, por causa de uma coisa que está acontecendo aqui comigo. Ele esteve desempregado agora, assim, eu até coloquei o nome dele também na Madrugada com Deus, porque a empresa onde ele começou a trabalhar não estava mais dando o sábado para ele. Quando foi essa semana, eu orando ao Senhor, eu digo, Senhor, o Luiz Carlos já está desempregado de novo. Por incrível que pareça, quando foi antes de ontem, ele chegou e disse assim, Edna, lá na empresa rasgaram o meu aviso. Amém. Rasgaram o meu aviso. Aí eu disse assim, eu digo, é mesmo? Eu disse, é. E ele já estava planejando, dizendo que ia na casa da mãe dele, eu ia na casa da mãe dele, né? Eu digo, meu filho, Deus responde nas suas orações. Deus sabe que você não pode ficar sem trabalho, né? E graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, assim, de uma forma grandiosa. Deus seja Graças louvado. a Deus. Deus seja Pois louvado. ele agora está conversando comigo. As promessas estão aí, queridos. Nós só precisamos ir a elas. E a quem devemos ir? Vá ao Deus Todo-Poderoso. Faça como o rei Josafá. Vá por esse caminho. Não tem outro, irmãos. A resposta é certa. Aqui ouvimos experiência do pastor Robson, da Daci, da Cris, né? Da Luciana. Irmãos, é só você ir. Agora, como o tema dessa madrugada falou, né? Peça, cobre as promessas no Espírito. No Espírito. Cobrando as promessas de Deus no Espírito.
Eu pergunto, queridos, você está disposto a confiar em Deus e buscar essas promessas no Espírito do Senhor, com respeito, com decência, e permitindo que Deus faça o que é melhor? Fique firme nas promessas, queridos. Fique firme nas promessas do nosso Deus, porque Ele não falhará. Vamos louvar o Senhor cantando esse hino, e assim nós encerramos, então, o tema desta madrugada. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Firme nas promessas. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades deste meu lidar. Pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais meu leito nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Muito bem, queridos. O Senhor Jesus fez uma promessa para nós, em meio a tantas promessas. Ele fez uma promessa, e essa promessa você não pode abrir mão dela. Qual foi a promessa que ele fez para mim? Vou preparar-vos um lugar, filho. E quando estiver tudo pronto, eu vou voltar para buscar você. Você crê nessa promessa? Então fique firme, permaneça firme, irmão. Não desista. Passe pelo fogo, você não vai se queimar. Passe pelas águas, não vai se afogar. Passe pelo vale da sombra da morte, ele vai estar contigo, queridos. Permaneça firme. O Senhor Jesus quer nos fazer pessoas mais felizes. Tome posse dessas promessas, se envolva, se entregue, cobre com carinho, com respeito, e Deus com certeza dará respostas às suas petições. O meu pastor Edson hoje está quietinho, não falou nada, pastor de férias não fala nada, não é? Pastor fala também de férias, viu, pastor Edson? E eu quero convidá-lo, pastor Edson, a orar nesse momento, fechando a nossa live. O nosso pastor Edson está aqui conosco. Pastor Edson, encerre a nossa live, pastor, com uma oração aí, confiando nessas promessas maravilhosas, pastor. A gente não tira férias não, irmão Mário. É que até postei aí, eu já estava até desconectando, tive uma cobrança da minha esposa, ela acabou de sair, ela está fazendo uma viagem agora de uns 100 quilômetros, não é tão longe, mas ela precisou de atenção, e eu fiquei triste porque não ouvi todos os testemunhos. E até preciso ainda dar um atendimento ainda aqui, numa situação, tarefas que a esposa deixa quando viaja. Mas uma questão eu queria, então, agradecer a Deus por estar orando por vocês
E eu queria mencionar algo antes de orar, irmão Mário, porque o pastor Robson fez uma fala muito importante. Talvez nem lembre, a gente às vezes fala ali no Espírito. A gente tem realmente tido cuidado de Deus. Nós temos tido respostas e uma das promessas é que o pão e a água serão certos no final. Não me lembro quem aqui falou que tendo farinha e sal já não faltou comida, é verdade. Então, Deus ele vai dar o pão e a água no final. É o que ele promete. Ele não promete casas luxuosas aqui, o senhor acabou de mencionar, ele promete no céu. Ele não promete aqui algumas coisas que a gente busca e até se desgasta buscando essas coisas. Ele promete no céu. Então, hoje, ele vai continuar suprindo. Porém, o pastor Robson mencionou algo, viu, pastor, que eu fiquei aqui pensando, é que alguns dos problemas, quando ele mencionou os problemas de Josafá, surgiram de pessoas próximas que Deus não destruiu porque eram parentes. E os maiores problemas, que nós vamos ter que orar pelos problemas, mas dentro da ordem, né? Adoração a Deus, louvar a Deus, reconhecer que Ele é Deus, sempre nos passos que foi mencionado. Porém, o problema que nós vamos enfrentar maiores serão internos, como Josafá enfrentou os problemas internos. Então, se você está preocupado com os problemas externos, fique atento. É um cônjuge não cristão, é um filho, são bem próximos, são os parentes, né, pastor Robson? Pensei muito nisso quando você mencionou na oração de Josafá, são os parentes. Um ancião, como é bom encontrar uma igreja onde todos os anciãos estão no espírito, mas ali sempre o diabo às vezes põe um que não está, e traz briga na comissão da igreja, traz confusão. Deus não gosta de quem está trazendo a discórdia, a divisão, a confusão, mas o inimigo gosta disso, por isso que ele põe o dedo. Só que a promessa dele é que a gente vai ter tribulação, mas vamos ser vitoriosos no final. Então, vou orar por isso, que você não desanime e fique atento. Por isso Jesus falou, vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Vamos clamar a Deus. Grandioso Pai, eu te agradeço por ser esse Deus que, de uma forma maravilhosa, tem cuidado de cada um de nós. Aqui foram dados testemunhos. Eu tenho os meus também, queria dar aqui, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor não falha. Por isso não tememos, porque o Senhor não falha, nunca falhará. Quem falha somos nós, Senhor. E aqui também foi enfatizado que é necessário confiar, principalmente, na promessa de que o Senhor vai estar nos sustentando e nos dando vitória sobre todas as tentações. Senhor, a maior tentação é termos falta de fé ao pedirmos, não confiarmos em Ti. Então, ajuda-nos na falta de fé. Por favor, Pai. E que nas lutas internas, dentro do nosso coração e também dentro da nossa casa, a promessa é de que o Senhor vai atender, vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, eu te louvo, porque sei que o Senhor estará cumprindo também mais esta promessa. Portanto, Pai, derrame sobre nós o Espírito Santo. Derrame sobre nós agora, Senhor, o batismo que tanto necessitamos. E nós vamos sair daqui felizes, prontos, preparados nesta guerra, nesse contexto de guerra espiritual. Estaremos preparados a sairmos vitoriosos pelo Teu poder. E vamos dar honra e glória a Ti, somente a Ti, Senhor. Muito obrigado, eu te peço isto no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastorzão. Louvado seja Deus. Vai aí cuidar das tarefas que a sua esposa deixou. Tomara que ela tenha deixado uma lista não muito grande, né? Mas quando ela voltar, deixa tudo pronto aí. Queridos, como tem sido maravilhoso essas madrugadas. Vocês não fazem ideia como eu fico feliz quando eu aprendo coisas como essa. Chegamos ao final. Deus abençoe a você, um ótimo dia. Amanhã nós temos um compromisso aqui novamente. Espero contar com vocês. Oi, pastor.
Eu me levantei 3h20 da manhã para dar conta de todas as tarefas que eu já sabia que ela ia dar, mas a primeira foi para poder orar. Ir lá a sós, clamar, e Deus vai cuidar de cada um também, vai cuidar da Amém. gente. Aprenda aí, viu, pastor Robson? Gente, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Lembre-se sempre, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus, que não falha em suas promessas, cuidará de cada um de nós. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe. A gente se vê aqui amanhã em nome de Jesus.